Glória a Deus. Bom, então nós aprendemos que nós não somos perfeitos, né? Mas mesmo assim, Deus ele vai nos aperfeiçoando no caminho quando Ele nos escolhe. E se você já está diante dessa live aqui, eu quero dizer para você, você só está ouvindo o que eu vou falar aqui hoje, porque você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Porque senão você não estaria de forma alguma sentado aí agora, prestando atenção no que eu vou falar, tá bom? Eu vou ler um texto aqui com vocês, Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 3. Aqui Jonas, na verdade, ele já foi teimoso, né? Ele já foi para a barriga do peixe, agora Deus vai dar uma outra chance para ele. Então diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Grave isso. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Eu não sei se é a segunda, a terceira ou a milésima vez que Deus está falando com você, mas abre o teu coração e preste atenção, porque aqui, ó, Deus já começou a falar aqui já. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Pela segunda vez. Agora, ó, versículo 3. Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha só, olha que interessante aqui, ó. Interage comigo aqui, entra na mensagem. A primeira vez, deixa eu molhar a boca aqui. É muito forte isso. A primeira vez que Deus fala com Jonas para ele ir para Nínive, ele vai para onde? Ele se levanta, ele obedece o Senhor, ele se levanta e vai, mas ele vai para Tarsis. Ele não vai na direção que Deus mandou. Agora, na segunda vez, ó, a Karina já colocou, meu Deus. Ó, agora, na segunda vez que Deus disse para ele ir para Nínive, ele foi para onde? Ele foi para Nínive. E aqui está o centro da mensagem. O que fez Jonas mudar de ideia? O que fez Jonas decidir agora a obedecer a Deus? O que foi? Sabe o que foi? O caos que ele viveu. O que fez Jonas mudar de ideia e decidir obedecer a direção de Deus foi o caos que ele viveu. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo de desobediência, você vive o caos. E quem sabe Deus já não começou a falar com alguém aqui agora. Você não entendia, até essa live, você não entendia o caos que está numa determinada área da sua vida. Talvez seja porque Deus já te deu uma direção, mandou você fazer uma coisa, você fez outra. A desobediência te leva ao caos. Grave isso. Porque olha só, para Jonas obedecer a segunda vez, foi fácil. Sabe por que foi facinho ele obedecer a segunda vez? Porque na primeira vez que ele desobedeceu, ele viveu o fundo do poço. Ele foi parar na barriga de um grande peixe. E viveu, ele viveu esse fundo do poço, por quê? Porque o caminho da desobediência é o caos. A desobediência a Deus é o pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado, ou o resultado da desobediência, sabe o que é? A morte espiritual e, consequentemente, a morte física também. E você sabe que Jonas quase morreu. Irmão, Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Interage comigo aí. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Então, se Deus sabe de todas as coisas, me responde uma coisa. O barco que ia para Nínive ia afundar? Se ele obedece à direção de Deus, o barco que ia para Nínive, na primeira vez que Deus falou, ia afundar? Coloca aí para mim. Quem acha que o barco que ia para Nínive ia afundar? Coloca aí. Você acha que ia afundar o barco que ia para Nínive? Se ele obedece à direção de Deus e fosse para Nínive, você acha que o barco ia afundar? O barco que ia para Nínive não iria afundar. Mas o que ia para Tarsis, que ele pegou, ia afundar. Então eu começo a entender aqui, sabe o quê? O cuidado de Deus. E o porquê que Deus não queria que ele pegasse outro barco. Deus não queria que ele pegasse outro barco, a não ser o que fosse para Nínive. Olha o cuidado de Deus. Porque o barco que ia para Tarsis ia afundar. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia a furada que ele ia entrar. Meu Deus do céu, é muito forte isso. E Deus já sabia o que ia acontecer. É por isso que Deus disse: Jonas, vai para Nínive.
Irmão, quando Deus te der uma direção, não teima. Quando Deus te der uma direção, não questiona. Quando Deus falar com você para você ir para a direita, você não teima e não vai para a esquerda, porque Deus já conhece o dia de amanhã. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Vai para Nínive. Vai para Nínive. Sabe por quê, Jonas? Você tem que ir para Nínive? Porque o que você quer, que é Tarsis, na verdade, vai fazer você afundar. Ó Deus falando com alguém aí. Você está querendo Tarsis? Você está? Você vai para o fundo, hein, rapaz? Ó, mulher, presta atenção. É Tarsis que você quer? Eu estou avisando, você vai correr um grande risco de afundar. Isso que você está querendo vai te levar para o fundo. Para a barriga de um grande peixe, para o fundo do poço. Jonas, Jonas. Eu sei o que é melhor para você, hein, Jonas? Deus já falou uma, Deus já falou duas, já falou três, e agora ele está falando de novo nessa live. Jonas, Jonas, eu sei o que é melhor para você. Sabe, irmão, às vezes Deus, ele, na verdade, ele está te dando ordens e direções na sua vida que você não quer. E é assim, às vezes Deus dá uma ordem para nós e a gente não quer. Mas no fundo, ele está querendo te livrar de algo pior. Olha, quando Deus dá uma ordem para você e você não gosta, geralmente ele está livrando você de, na maioria das vezes ele está livrando você de coisas piores. Sabe, Deus está querendo te livrar de algo que ia acontecer naquele caminho que você tanto quer pegar. Mas o teimoso fez, sabe o quê? Ele foi para Tarsis. Sabe o que aconteceu? Você sabe, você conhece a história. Olha só, para o barco não afundar, jogaram Jonas da água, irmão. E aí, como eu disse na primeira mensagem, jogaram ele na água, ele foi engolido por um grande peixe, ele passou 3 dias e 3 noites no fundo do poço, dentro da barriga de um grande peixe, ou seja, ele passou pelo caos. E depois, quando Deus fala para ele a segunda vez, Jonas, vai à cidade de Nínive, faça aquilo que eu te falei, e ele responde, sabe o quê? Opa, vou sim, Senhor, agora. Mas eu vou agora, é agora que o senhor quer? Eu vou. Ele não pensou nem 2 vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será mesmo que você vai ter que passar pelo caos? Você acha que tem necessidade de você passar pelo caos para você obedecer algo que você já deveria ter obedecido? Você acha que tem necessidade de você passar pelo caos? Porque se for preciso, Deus vai fazer você passar. Mas você acha que é necessário você passar pelo caos? Para você precisar obedecer algo que Deus já mandou lá atrás, e você na verdade já deveria ter obedecido? Eu acho que não, né, irmão? Eu acho que não, porque ninguém quer isso. Ninguém quer passar pelo caos. Olha o que aconteceu, Jonas, ele já tinha pregado para as pessoas de Nínive, e ele começou, olha só, as pessoas começaram a se arrepender com a pregação dele. Agora aqui que eu vou entrar no X da questão aqui, ó. Ele já tinha pregado para as pessoas. Olha só, versículo 10, Jonas 3:10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. O povo, ó, Jonas pregou e o povo começou a se converter agora, a cidade inteira. Agora aqui, ó. E Deus mudou de ideia. E outra versão diz que Deus se arrependeu e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria com o povo, e Deus não fez o mal que ele falou que ia fazer. Agora deixa eu só explicar uma coisa para você aqui, porque tem uma passagem que diz assim, ó: Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui na Bíblia, ó, não é só aqui não, tem várias passagens, em Abraão, Jacó, diz que Deus se arrependeu. Em Noé, na passagem de Noé também, na época de Noé, diz que Deus se arrependeu. Quando Deus fala que Deus não se arrepende, veja bem, ele não se arrepende de uma promessa que ele libera para a sua vida. Leia lá o contexto depois. Se Deus falou, assim será. Se ele falou que ele te prometeu algo que vai fazer na sua vida, se você fizer a tua parte, ele não volta atrás daquilo que ele falou. A palavra de Deus não volta vazia. Agora, aqui é outro contexto. Então, olha só. Jonas vai, redobra a tua atenção. Jonas prega, o povo começa a se converter e Deus muda de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria com o povo, e Deus não fez, Deus voltou atrás. Então Deus se arrepende do mal que ele disse que faria para os ninivitas, e ele não faz mais. Agora olha o capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente Jonas. Olha aqui, isso desagradou, porque Deus perdoou o povo, irmão.
Deus perdoou o pecado do povo porque eles se arrependeram, mas isso desagradou Jonas extremamente e ele ficou muito irado. Me responde uma coisa: quem fica irado com a vitória dos outros? E aí? Jonas pregou, e pregou bem pelo jeito, que o povo começou a se converter por causa da pregação dele. Deus muda de ideia, perdoa o povo e não faz mais o mal que falou que ia fazer. Só que aqui fala que isso incomodou ele extremamente, ele ficou muito irado. Quem é que fica irado com a vitória dos outros? O povo estava sendo salvo com a pregação dele. Deus perdoou o povo. E o pior de tudo, quando alguém fica irado com a sua vitória, quando na verdade deveria te abençoar, porque é profeta. Eita Deus, olha aí. Fala a verdade. O pior de tudo é isso, né? Quando a pessoa fica irada, ele que pregou para o povo, era profeta do povo ele, nomeado por Deus. Olha só, agora ele fica irado com a vitória do povo, mas ele é profeta. O pior é isso, né? Quando a pessoa fica irado com a sua vitória, quando deveria te abençoar, porque é profeta, porque é o seu líder, é aquele que prega para você. Jonas pregou para aquele povo. Quem está entendendo? Coloca aí, eu estou entendendo, pastor. Irmãos, Jonas, ele está desagradado de Deus. O texto diz aqui, extremamente. Ao extremo, ele está desagradado de Deus extremamente, e extremamente irado. Por quê? Porque uma cidade inteira se converteu. Eu vou entrar agora no caos aqui emocional que ele viveu. Presta atenção, pensa comigo. O que fazer quando alguém está irado com a sua vitória, quando na verdade deveria estar feliz, porque é o seu líder espiritual? Meu Deus do céu. Olha o que Jonas fala aqui, versículo 2. Jonas 4, versículo 2. Ele ficou desagradado de Deus, extremamente irado. E agora ele fala assim, e orou ao Senhor e disse... Olha a oração de Jonas. Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, por isso que eu fugi. Eu não queria que o Senhor perdoasse, não. Jonas fica irado, desgostoso da vida aqui. Por quê? Porque as pessoas daquela cidade estavam se arrependendo. E porque Deus estava perdoando elas. Olha só, irmão. Ou seja, a vitória dos outros afetou Jonas. A vitória dos outros começou a incomodar Jonas agora. E aqui já mostra que Jonas não era muito equilibrado emocionalmente. Espiritualmente falando, ele foi lá e cumpriu o papel dele como profeta, espiritualmente falando. Por quê? Porque ele pregou contra o pecado do povo. Então você percebe que não é algo espiritual, porque o espiritual aqui ele colocou em prática. Ele foi lá, ele cumpriu o chamado, ele pregou para o povo estava se arrependendo. Você percebe que não é espiritual o negócio então, porque ele cumpriu a missão dele? Estou entrando no caos emocional aqui, redobra a tua atenção. Você percebe que não era demônio trabalhando na vida dele, porque o espiritual ele cumpriu. Até porque ele conseguiu cumprir a missão dele. O descontrole dele aqui é totalmente emocional. E aqui eu começo a pregar para você. Tem muita gente que está conectado com Deus, que escuta a voz de Deus, mas é emocionalmente descontrolado. Emocionalmente o emocional da pessoa está um caos. E com isso, ela está frustrando, na verdade, os planos de Deus na vida dela. Uma prova maior aqui, no texto, que o emocional de Jonas estava descontrolado, é quando ele pede a morte para Deus. O descontrole é claro aqui no momento que ele diz para Deus, é melhor morrer do que viver. Tira a minha vida, ele fala para Deus. Olha só, Jonas simplesmente ele pede a morte no versículo 3. Versículo 4, e disse o Senhor, fazes bem. Ó a pergunta que Deus faz para ele. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires? Tá certo isso que você está fazendo, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no oriente desta cidade. E ali fez uma cabana. E sentou-se debaixo dela à sombra, olha só, à sombra, até ver o que aconteceria com aquela cidade. Ou seja, redobra a tua atenção aqui, hein? Jonas ele ficou de longe olhando a cidade e ele ficou ali pensando, eu vou ficar aqui de longe, vendo o que vai acontecer com essa cidade. Aí olha o versículo 6, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, olha só, uma aboboreira
e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou ao extremo, ele se alegrou, ele ficou alegre ao extremo por causa da aboboreira. Ô irmão, olha aqui, olha que viagem isso aqui. Vamos ver se isso aqui não é uma bipolaridade. Pensa comigo, se o cara não era bipolar. Alguns segundos antes, ele está pedindo o que para Deus? A morte. Senhor, é melhor morrer do que viver. Tira minha vida. Segundos antes ele está pedindo a morte. Aí segundos depois, o texto diz que ele está extremamente alegre. Ou seja, a pessoa fica triste a ponto de pedir a morte. Segundos depois, ele está extremamente alegre. Só pode ser bipolar. E o que eu acho interessante aqui nesse texto é que nesse capítulo 4 aqui fala várias vezes a palavra extremo. Olha que interessante. E o extremo, se você não sabe, ele vem justamente da palavra polaridade. Ou seja, ou ele estava de um jeito ou ele estava de outro. Jonas era assim, ou ele estava bem ou ele estava mal. Você já viu aquele ditado que fala, é 8 ou 80? Esse aí era Jonas. Ou ele estava bem ou ele estava mal, bipolar. Ou ele estava numa ponta ou ele estava na outra. Tudo para ele era extremo. Ele nunca estava no meio, não tinha o equilíbrio necessário. O texto diz que o fato de Deus ter perdoado as pessoas de Nínive desagradou extremamente Jonas. Olha isso aqui, aí Jonas 4, versículo 7. Mas Deus enviou, olha só, aí a aboboreira nasceu para fazer sombra para ele. Aí ele ficou extremamente, segundos depois, ele ficou extremamente alegre. De uma hora para outra, ele queria morrer, aí segundos depois nasceu a aboboreira, ele fica extremamente alegre. Aí olha o que Deus faz, versículo 7. Mas Deus, porque Deus que fez nascer a abóbora, Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. Meu Deus. Olha só, o que Deus está falando aqui? O texto está dizendo o seguinte, Deus deu, Deus tirou. Deus fez a aboboreira nascer, fazer uma sombrinha para ele, trazer um refrigério, ele ficou alegre. No outro dia Deus enviou o verme, foi Deus que enviou. É Deus que envia os problemas na nossa vida, irmão. Presta atenção, para tratar com o nosso emocional. Jonas, olha só, ele não tinha aquela aboboreira. Olha o versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. O sol estava forte e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, falou de novo, ó, melhor é morrer do que viver. Ô, irmão, presta atenção nisso aqui. Gente, é a segunda vez que o cara vai pedir a morte. É a segunda vez que ele vai pedir para Deus para morrer. Um dia ele quer morrer, aí daqui a pouquinho ele está extremamente feliz porque nasceu uma aboboreira. Olha só. E no outro dia ele quer morrer de novo. Dá uma olhada para a vida emocional do profeta, o grande profeta Jonas. Presta atenção nisso aqui. Grande homem de Deus. Ele tinha acabado de pregar para uma cidade inteira, e a cidade inteira se converteu. Por isso que nós não podemos ficar nos guiar por título e muito menos por dons e talentos que a pessoa tem. Se tem algo que você tem que ser guiado por alguém, é pela vida emocional que a pessoa possui, viu? Não fica atrás de título, porque Jonas era um grande profeta de Deus, nomeado pelo próprio Deus. Agora presta atenção, não seja guiado por título, muito menos por dom e talento que alguém tenha, e sim pela vida emocional que a pessoa possui. Pelo título Jonas era profeta, mas emocionalmente falando, Jonas estava querendo morrer, irmão. E se deixasse Jonas, ele queria morrer, não só ele queria morrer, meu Deus do céu, e se deixasse ele queria levar todo mundo com ele também, porque por ele, se você conhece a história aqui, ó, ele não salvaria ninguém, ele queria que todo mundo morresse, ele estava nervoso, ele estava extremamente desagradado de Deus, porque Deus perdoou a cidade. E olha o que Deus fala para ele no versículo 9, então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira, Jonas? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Agora olha a resposta que ele dá para Deus. E ele disse, faço bem sim, que me revolte até a morte. Ô irmão, não, olha aqui, ele está dizendo para Deus, faço bem sim, eu vou me revoltar até morrer sim. Olha a resposta que ele está dando para Deus. Ô maluco,
que está discutindo com Deus. Ele começa a discutir com Deus. Agora no versículo 10, Deus vai quebrar as pernas de Jonas no meio. Olha o que ele fala no versículo 10. E disse o Senhor a Jonas: tiveste tu, olha só, olha o que ele fala. Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual nem trabalhaste para tê-la, nem fizeste ela crescer, que numa noite cresceu e numa noite apareceu. Como eu, sendo Deus, não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, além de muitos animais? E pasme você, irmão, aqui acaba o livro de Jonas, sem ninguém saber qual foi o fim do profeta Jonas. Isso aqui foi o último versículo da Bíblia, último versículo da Bíblia. Como que Jonas, olha aqui, ele fala para Jonas: tu tivesse compaixão da boboreira. Olha como é que acaba o livro de Jonas aqui, é muito forte isso. Acaba o livro de Jonas aqui, você teve compaixão da boboreira, rapaz. Como eu, sendo Deus, não vou ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, além de muitos animais? Irmãos, o livro de Jonas acaba com um questionamento divino. Ninguém sabe qual foi o final do profeta Jonas. O livro de Jonas acaba com uma pergunta de Deus. Meu Deus, é forte demais isso. Olha aqui, irmão, se você teve pena da boboreira, como você acha que eu, Jonas, sendo Deus, não teria a pena de uma cidade inteira? Sabe algo que nós precisamos entender aqui? É que a nossa vida, se a nossa vida não tiver controlada emocionalmente falando, além de atrapalhar o propósito de Deus na vida, na nossa vida, a gente pode levar muita gente junto com a gente por buraco, sabia? Aquele barco ia afundar com todo mundo. Por quê? Por causa de Jonas. Ou seja, quantas pessoas, irmão, pode se perder e até morrer? Pense nisso. Quantas pessoas podem se perder e até morrer se a sua vida emocional não estiver boa? Você já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que dependem do seu equilíbrio emocional. Se você cair, muitas pessoas podem cair porque está olhando para você, porque você é referência para muitas pessoas, porque você é espelho para muitas pessoas. Você já parou para pensar quantas pessoas podem ser feridas se você não cumprir o seu propósito? Você já parou para pensar se você não cumprir o seu propósito, porque a ansiedade, a depressão, a vontade de morrer, a preguiça, o desânimo é mais forte do que o seu propósito? Será que tudo isso é mais forte do que o propósito de Deus na sua vida? Eu vim aqui essa noite, através dessa live, para dizer para você que o seu desânimo, as suas feridas não pode ser maior do que o seu propósito. Eu vou repetir porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso. As suas feridas, os seus deslizes, os seus tropeços não pode ser maior do que o propósito de Deus na sua vida. Levanta, Jonas, porque a caminhada continua. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus! Deus está falando para alguém aqui hoje: se coloca de pé, Jonas. O propósito tem que ser maior do que a depressão, do que a acusação, do que o medo. O propósito tem que ser maior. Sabe, essas coisas não podem ser maior do que a voz de Deus. Essas coisas não podem ser maior do que a voz divina que está aí dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. E no final das contas, Jonas acabou fazendo o que ele precisava fazer, mas depois de ser vomitado por um grande peixe, ou seja, de forma desonrosa. Obedeceu, mas depois de ter passado pelo caos. Precisava disso? Fez o que tinha que fazer, mas cheio de ferida. Será que agora, depois de se machucar bastante, depois das feridas abertas, agora será que você vai fazer, Jonas? Porque Jonas fez, mesmo depois de machucado. Não precisava ser machucado, mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Será que agora você vai me obedecer, Jonas? Ou eu vou precisar colocar você mais um golinho para debaixo, lá para o fundo, dentro do peixe, no fundo do poço? Ele fez o que tinha que fazer, mas depois, olha só, a ponto, ele fez o que tinha que fazer, mas depois das feridas emocionais abertas, né? A ponto de pedir a morte para Deus 2 vezes.
E ao mesmo tempo ficar muito feliz por causa da... Olha que ao mesmo tempo que ele queria a morte, ele ficava muito feliz por causa de uma boboreira que nasceu. Olha o nível de desequilíbrio. Olha o nível de descontrole emocional. É isso que você quer para sua vida? Eu acho que não, né? Eu acho que não é isso que você quer para sua vida, não. Será que você quer dizer um dia para alguém que você já foi usado por Deus um dia, mas ao mesmo tempo ser um desequilibrado, uma desequilibrada emocional, a ponto das pessoas, talvez até da sua própria família, não querer ficar perto de você? É isso que você quer para sua vida? Então entenda o que Deus está falando com você que essa noite. Coloque as suas emoções em ordens. Deus está falando isso com alguém que hoje coloque urgentemente as suas emoções em ordem. Pensa comigo aqui, irmão. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu estou sendo claro com vocês. Coloca aí. Você está entendendo o que Deus está falando? Está anotando? Eu vou passar umas chaves importantes para você aqui agora, hein? Muito forte. Pensa comigo aqui, ó. Jonas, ele era um profeta de ofício, né? Escolhido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que levantou ele, escolheu ele. O cara tinha acabado de converter uma cidade inteira. Meu Deus do céu. Ele converteu uma cidade inteira com a pregação dele. Era para ele estar explodindo de felicidade. Você que ganha alma sabe. Era para ele estar explodindo de felicidade. Por quê? Porque a cidade inteira se converteu com a pregação dele. Deus usou, foi a vida dele, para uma cidade inteira se converter. Mas a Bíblia diz que o perturbado do Jonas, ele estava desagradado ao extremo por isso. Bravinho, porque Deus resolveu perdoar as pessoas. Quantas pessoas estão assim, meu irmão? Até dentro das igrejas. A pessoa só porque está confusa emocionalmente, ela acha que sabe mais do que Deus. Quantos tem uns aninhos de igreja? Quantas pessoas, só porque tem uns aninhos a mais de igreja aí, a pessoa acha que sabe o que está certo. Se enxerga. Deus está falando com alguém hoje. Se enxerga. A obra é minha, a direção é minha, quem faz sou eu. Sabe, Deus através dessa mensagem está falando para alguém aqui hoje, sabe o que? É tempo de mudança, é tempo de quebrar a religiosidade, sai dessa mesmice, desperta desse sono profundo e da morte que você está, aleluia, está na hora de passar de fase, de mudar de nível. Aproveita essa série de Jonas aqui, ó, para mudar a sua vida emocional. Estamos apenas na segunda mensagem. Tem cinco mensagens que vai mudar a tua realidade. Agora, porque tem uns aninhos a mais de igreja, tá achando que sabe mais que Deus, tá querendo ensinar Deus a trabalhar agora. Irmãos, presta atenção. Usa essa série aqui para mudar a tua vida emocional. Porque Deus, ele vai colocar em você, sabe o que? Um dom. Deus quer colocar em você um dom. Deus quer colocar em você uma visão dentro de você. Mas você precisa estar muito bem, emocionalmente falando, para você cumprir essa missão e desenvolver esse chamado e esse dom. Porque se você não tiver bom, se você não tiver bem, controlado emocionalmente, nada vai acontecer. Você quer ver uma coisa? Quantos líderes espirituais hoje, pessoas renomadas, conhecidíssimas, poderosamente usadas por Deus. Quantos líderes espirituais, homens e mulheres de Deus, com ministério forte, mas dia após dia estão sendo criticados, estão desaparecendo, a moral está desaparecendo, estão perdendo o respeito das pessoas. E por que isso? Porque alguns espiritualmente não estão bem. E 99% dos casos, emocionalmente estão desequilibrados. E olha só, se você não sabe, a nossa vida emocional, pasme você, hein? Anota isso. A nossa vida emocional é que controla todas as outras áreas da nossa vida. A nossa vida emocional, ela controla todas as áreas da nossa vida. Por isso nós precisamos buscar urgentemente o equilíbrio emocional. Senão nós vamos fazer que nem Jonas. Vamos entrar num barco que não é o nosso destino, vai pegar o barco errado e ainda vamos colocar a vida de outras pessoas em risco. Meu Deus do céu. Jesus amado. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Se você pegar o barco, se você não tiver um equilíbrio emocional, e é isso que essas mensagens vão te ensinar, você venceu o desequilíbrio emocional. Se você não tiver um equilíbrio emocional, você vai pegar o barco errado, o barco que não é o teu destino, e além de prejudicar a tua vida, você pode prejudicar a vida de muitas outras pessoas à sua volta. Sabe quem não tem equilíbrio emocional? Fica que nem Jonas.
Cumpre o propósito contrariado. Aí ó. Quem sabe Deus não está falando com alguém aí hoje? Que você está que nem Jonas. Por quê? Porque você está desequilibrado, desequilibrada emocionalmente falando. Tua vida emocional está um caos. Você está entendendo? O seu emocional está tudo bagunçado. E aí agora você está que nem Jonas. Você cumpre o seu propósito, mas você cumpre o seu propósito, sabe o quê? Contrariado. Sem o coração naquilo que você está fazendo. Acorda, desperta. Desperta. Deus falou, seja frio então, ou seja quente. Porque desse jeito, eu vomito você da minha boca. Você está entendendo? Quando você vai fazer algo para Deus, tem que fazer com o coração naquilo. Então, olha, se você um dia, você que é um líder também, grave isso, coloque isso no teu coração, em nome de Jesus, como seu pastor, eu falo isso para você. Nós não temos esse problema não, mas se tiver, tenha dignidade de você pegar essa palavra que eu vou te entregar aqui agora. Se um dia você não concordar com algo da igreja, ou fazer algo de repente contrariado, você não concorda com aquilo que você está fazendo, não seja hipócrita, tenha dignidade e humildade de falar, pastor, eu estou me retirando, eu vou sentar para ouvir a palavra. Tenha dignidade, tenha humildade, coragem de fazer isso, sabe por quê? Porque Deus sabe que antes de sair uma palavra sequer da tua boca, Ele já sabe o que está aí dentro. Não seja hipócrita, os olhos do Senhor conhecem o fundo do teu coração. Nunca faça algo contrariado, meu irmão. Sabe, só alguém muito desequilibrado emocionalmente para querer questionar uma direção que Deus dá, né? Porque Jonas fez isso, totalmente desequilibrado, questionando agora a direção de Deus, achando que sabe mais do que Deus. Tem pessoa que dá vontade de perguntar, sabe o quê? A vontade, né? Só dá vontade, a gente não pode. Mas tem pessoa que dá vontade de você perguntar para ela assim, ó, quem que você pensa que você é? Fala para mim. Fala para mim, pelo amor de Deus, quem você pensa que você é? Essa é a vontade. Eu tenho certeza que você tem essa vontade de chegar em alguém e fazer essa pergunta. Quem que você pensa que você é, hein? E a vontade de Deus era perguntar isso para Jonas mesmo, né? Ô Jonas, o que você acha? Quem que você pensa que você é para você me questionar? Para você me desobedecer? Jonas, ele não percebeu, sabe? Ele não percebeu que ele não tinha opção, na verdade. Olha aí Deus falando com alguém. Ele não percebeu, mas ele não tinha opção. Essa é a verdade. Se nós queremos trabalhar para Deus, olha aqui, se nós queremos trabalhar para Deus, se nós queremos trabalhar para Ele, que é o dono da obra, e cumprir o propósito dele, nós precisamos obedecer e fechar a boca. Quer trabalhar para Deus? Quer cumprir o propósito dele? Então obedece e fica quieto. Simples assim. É simples, irmão. E não interessa se o que Deus mandar você fazer é algo que você quer ou que você não quer. Não interessa se é algo que você gosta, se você não gosta. Não interessa se você concorda ou se você não concorda. Você está entendendo? Por quê? Porque o propósito não é meu, é dele. O propósito não é teu, é dele. A obra não é tua, é dele. Então o teu papel, a direção não é tua, é dele. O teu papel é apenas obedecer e ficar quietinho. O teu papel é obedecer e ficar quietinha. Você está entendendo? É isso. Ao contrário, você não precisa trabalhar para ele. Oh, aleluia. Sabe, claro que assim como Jonas, eu sempre vou ter uma opção. Eu sempre vou ter uma opção. E que seria o quê? A minha opção? Obedecer, certo? A minha opção seria não obedecer e ir para onde eu quiser. Porque foi isso que ele fez. Vai para Tarsis. Você tem uma opção. Se você não quer obedecer a direção que Deus está te dando, Ele está falando para você hoje, você tem uma opção só, desobedece, ou melhor, não obedece, vai para Tarsis, vai para onde você quiser, vai para outra igreja, vai para outra empresa, pede conta de onde você está, leva o currículo para outro lugar. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Olha aí, Deus falando, vai para Tarsis, vai para onde você quiser. Só que se você fizer a escolha errada, por causa do seu orgulho, sabe, dos seus achismos, achando que sabe melhor do que Deus, e você pegar o barco errado e parar no fundo da barriga de um grande peixe, aí você não reclama não, hein? Aí você não reclama não. Cuidado para você não pegar o barco errado, hein? Cuidado. Não é você que sabe mais do que Deus, o que deve ser feito? Então presta atenção. E como deve ser feito? Então obedece Ele. Sabe, irmãos, eu vim aqui essa noite dizer para você que é possível levar uma vida leve. É possível levar uma vida leve mesmo vivendo num mundo pesado como nós vivemos. Eu vou repetir isso que é muito forte. É possível você viver uma vida leve mesmo vivendo num mundo
pesado como nós vivemos. É possível até você viver uma vida com bastante saúde, vivendo num mundo doente como nós vivemos. É possível você ter uma vida próspera, por exemplo, vivendo num mundo miserável como esse. Eu não sei você, mas eu vou declarar, sabe o que hoje? Eu vou declarar que a minha vida será diferente. Sempre eu vou declarar isso. Eu declaro em nome de Jesus que a minha vida vai ser diferente. O meu ministério será diferente, porque eu creio que ele é diferente. Os meus resultados, não sou melhor que ninguém, mas os meus resultados serão diferentes. Eu creio que são diferentes, sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que faz coisas diferentes, oh aleluia, eu sirvo um Deus que não fica na mesmice, sabe? Ele mesmo diz através da palavra dele: não considereis as coisas antigas, não considere as coisas passadas, porque eu sou um Deus que faço nova todas as coisas, oh glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, meu irmão, um Deus de inovação, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que não considera coisa passada, que não considera coisas antigas. Esse é o Deus da Bíblia. Qual é a Bíblia que você está lendo? Qual é? Passa aí para mim. Qual que é? Sabe, quando a vida emocional, uma vida emocional desequilibrada, a vida espiritual, quando a vida emocional da pessoa está desequilibrada, sabe o que acontece? A vida espiritual perde o sentido. Olha que forte isso. Se a tua vida emocional estiver descontrolada, a vida espiritual perde o sentido. Se você está descontrolado emocionalmente, a espiritual já não tem mais graça, já não tem mais sentido, já não quer mais ir na igreja, já não tem mais força para buscar Deus. As outras áreas começam a sair tudo do lugar. Alguém que está aí sabe muito bem o que eu estou falando. A família deixa de ser prioridade, as prioridades passam a ser invertidas, sabe? Quando a sua mente está confusa, você começa a discutir até com Deus. Você começa a discutir com Deus. É isso que Jonas fez. Porque foi isso que ele fez aqui, ó, no final. E Deus, com toda a paciência do mundo, fala para ele: Jonas, você acha que está certo isso que você está fazendo, Jonas? Você acha correto você ficar dando esse chiliquim seu aí? Essas infantilidades, Jonas, que você está fazendo? Olha Deus falando com alguém aí. Você precisa disso mesmo? Mostrar que você é tão infantil assim, Jonas? Você percebe Deus entrando e falando com Jonas aqui nesse momento como um terapeuta? Você percebe Deus falando com ele como um psicólogo? Você não consegue enxergar isso aqui? Eu consigo. Deus começa a fazer perguntas para Jonas. Deus não confronta ele não, mas Deus começa a falar para ele: Jonas, você acha certo isso que você está fazendo? Deus começa a fazer, olha que pergunta para Jonas, perguntas que vão desafiar as emoções dele agora. Pergunta que vai fazer ele refletir sobre as atitudes infantil e imatura, de criancinha, de bebezinho que ele estava tendo. Dando chiliquinha agora porque Deus decidiu perdoar as pessoas. Porque Deus decidiu perdoar as pessoas. A cidade de Nínive inteira se convertendo e agora ele está dando chiliquinho. E Deus vai quebrar as pernas de Jonas com uma pergunta. Deus fala para ele: Jonas, você não teve pena da boboreira? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Onde já se viu? Eu já pensei isso mesmo, por isso que eu fugi para trás. Eu sabia que o senhor ia perdoar eles. Olha lá, ó. É por isso eu não queria que o senhor perdoasse eles. Como assim? Não queria? Dá até para falar que estava endemoniado, né? Não queria que Deus perdoasse, não. E aí Deus vai quebrar as pernas dele e falar assim para ele: Jonas, você não teve pena da boboreira? Você percebe que Deus só faz pergunta para ele refletir o quanto infantil ele estava sendo? Deus vai perguntar para ele: você não teve pena da boboreira? E por que eu, sendo Deus, como que eu, sendo Deus, eu não teria pena dessa cidade inteira que tá se arrependendo, Jonas? Irmão, olha que maravilha, Deus usando o poder da empatia com Jonas aqui, você percebe? Área emocional, psicologia isso aqui. Deus usando o poder da empatia, Deus dizendo para ele: se coloca no meu lugar, Jonas. Como? Se você teve pena da boboreira, como eu, sendo Deus, não teria pena da cidade de Nínive que está se arrependendo? Você percebe Deus falando para ele: Jonas, se coloca no meu lugar. Você consegue ver isso? Coloca aí para mim, você consegue? Deus falando para ele: se coloca no meu lugar, Jonas. Ô Jonas, pensa o que eu estou pensando, Jonas. Sente o que eu estou sentindo, Jonas. Enquanto você está aí com essa infantilidade, eu estou feliz que eles estão se arrependendo, Jonas. Está dando tudo certo, Jonas. Só você que está perdendo tempo. Só você que está com esse biquinho aí, Jonas. Ô irmão, aleluia. Então eu termino dizendo para você o seguinte:
Presta bem atenção. Eu termino dizendo o seguinte para você: o desafio maior hoje aqui é colocar as suas emoções no lugar. Essa segunda mensagem da série é para colocar as suas emoções no lugar. Danilo, mas eu sofro de ansiedade, eu tenho depressão, eu estou triste ao extremo, eu acredito também que eu tenho até alguns picos de bipolaridade. De uma hora tá bem, daqui a pouco eu tô mal, hoje eu tô alegre, mas eu quero matar todo mundo. Irmão, quem nunca teve isso? Você vai falar que você nunca teve esse momento? Claro que você teve. Então a primeira coisa que você deve fazer hoje para melhorar a sua vida emocional, anota isso, é identificar qual é o seu desequilíbrio emocional. Qual que é o seu desequilíbrio emocional? Identifica ele aí. Veja hoje o que precisa eliminar. Já começa eliminando hoje. É a confusão mental que você está? Elimina isso da sua vida. O que mais está te perturbando nesse momento? É ansiedade? Elimina isso da sua vida. Começa a viver o dia de hoje apenas. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Excesso de passado. Quando você fica preso no passado, você não vive o seu presente. Tá entendendo? E fica preocupado com o futuro. Na verdade, você nem pensa no futuro. Excesso de passado, depressão. Amargura de alma. Excesso de futuro, ansiedade. Você sofre sem saber, não sabe nem se vai acontecer, tá aí sofrendo. Tá perdendo noite de sono, nem sabe se vai dar certo. Nem sabe o que vai acontecer e tá aí, tendo crise. A bipolaridade, o que pega você? A bipolaridade, uma hora você tá bom, outra hora você tá ruim, a 8, 80, elimina isso da sua vida hoje. A comparação, você consegue, você é o tipo de pessoa que fica olhando no espelho, se comparando com outras pessoas, elimina isso da sua vida, que você não precisa disso. A Bíblia vai dizer, tem um versículo que diz que você é espelho que reflete a imagem do Senhor de glória em glória. Entendeu? O que Deus tem com você não tem com outro, você não tem que ficar se comparando com ninguém, irmão. Você é único. Aleluia. Identifique hoje, arranque hoje o desequilíbrio da sua vida. Para quê, pastor? Para que você consiga viver melhor o seu propósito. Você precisa arrancar o desequilíbrio que impede você de desenvolver o propósito de Deus na sua vida. E é importante você saber que viver o propósito, olha só, viver o propósito é diferente do que você cumprir o seu propósito. Por exemplo, Jonas apenas cumpriu o propósito dele. Por quê? Ele não viveu o propósito. Ele só cumpriu o papel dele. Ele só cumpriu o propósito dele porque ficou discutindo com Deus, questionando demais. Não vive o propósito, não vive o momento, não desfruta do que está acontecendo. Está ali, está no automático. Tem gente que está desse jeito. Você está fazendo as coisas, quem sabe o que você está fazendo lá no teu trabalho? Talvez até para Deus no ministério, está fazendo as coisas no automático. Tá entendendo? Tá discutindo com Deus, tá fazendo as coisas contrariadas. Para com isso. Lá no teu trabalho, faça tudo como se fosse para Deus, irmão. É no ministério, pior ainda, mais profundo ainda o negócio. Faça de todo o teu coração. Se não fizer de todo o coração, é melhor que você não faça. Melhor que você não faça. Eu tenho certeza que se você não fizer de todo o coração, Deus não recebe nada que você faz. Nada, nada e nada. Eu estou garantindo para você. Se você fizer qualquer coisa na obra de Deus, colocar uma água lá para o pastor, se você receber uma pessoa, eu não queria estar aqui hoje. Eu não queria estar aqui. Se você fizer qualquer coisa, eu estou tocando, eu estou pregando, se eu pregar de qualquer jeito, se eu cantar contrariado, se eu cantar desafinado, Deus não liga não se eu cantar desafinado. Não liga não, viu? Não liga. Deus não está atrás disso. Deus olha pro coração. Mas se eu tiver contrariado fazendo o que eu estou falando, vou falar para você, irmão. Deus não recebe. Não passa do teto, daquele forro de PVC. Não passa dali. Não passa. A tua oração, o teu clamor, esteja de todo o teu coração fazendo o que você tiver que fazer. Viu? Então eu estou terminando aqui, Jonas ficou triste, por quê? Porque o cumprimento do propósito dele levou toda a cidade de Nínive a ser salva. E olha só o que deixa ele triste. Meu Deus. Já estou finalizando, só um minutinho. O fato das pessoas ser salvas incomodou Jonas. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Sabe, não queira você fazer nada para Deus para cumprir tarefa, irmão. Até porque, talvez você não saiba disso, mas se você não sabe, eu vou te falar aqui hoje. Deus não precisa de você. Não. De mim? Também não. Eu vou falar bem claro isso aqui, porque talvez você precise ouvir isso. Deus nunca precisou
Deus não precisa e Deus nunca vai precisar de você e nem de mim. Você está entendendo? Para nós, deve ser um privilégio, oh meu Deus, cumprir, viver o propósito dele, seja qual for e do jeito que for. O que Deus mandar fazer, irmão, eu faço, e para mim tem que ser um privilégio. Tá entendendo? O meu papel aqui, ó, nessa série de Jonas, qual que é? É tentar incentivar você a ser alguém que vive o propósito e não que cumpre o propósito. Esse é o meu maior propósito. Deus colocou essas mensagens no meu coração, estou me esforçando, não está sendo fácil você montar 5 mensagens de um livro que tem apenas 4 capítulos. Pensa nisso. 5 mensagens de um livro que tem apenas 4 capítulos. Não é fácil. Agora eu estou me esforçando, porque o meu papel maior aqui é incentivar você a ser alguém que vive o seu propósito, não apenas que cumpre o seu propósito. E para que alguém viva o propósito, é necessário esse alguém estar bem emocionalmente. Você nunca vai viver o teu propósito se você não estiver bem emocionalmente. Infelizmente eu preciso te falar isso. Olha lá, ó. É verdade, é isso mesmo, Janaína. Não, olha lá, ninguém. Olha que substituível. Ninguém. O próprio Jesus falou assim: ó, se vocês não clamar, fique em paz. As pedras clamarão. Se Deus não usar você, irmão, ele usa até as pedras. Se Deus não usar eu, ele usa outro. Tá entendendo? Hoje eu estou aqui, se amanhã não tiver, a obra vai continuar. E talvez, quando não tiver, vai acontecer melhor ainda. Você tá entendendo? É assim que Deus faz. Deus sempre nos surpreende. Ah, o pastor Danilo é uma bênção, mas se o pastor Danilo morrer amanhã, essa obra vai continuar e Deus vai usar um monte de pessoa que já está pregando aí, e talvez vai ficar até maior, vai ficar, talvez não, eu tenho certeza que vai ficar melhor ainda, porque tudo que Deus faz abundantemente além daquilo que você possa imaginar. É isso que a Bíblia fala, viu? Então eu já quero declarar aqui, ó, no final dessa mensagem, que nenhum mal emocional vai continuar trabalhando na sua vida a partir de hoje, viu? Nenhum mal emocional, coloca isso no teu coração aí, é profético, hein? Nenhum mal emocional vai continuar trabalhando na sua vida a partir de hoje, nenhum mal vai continuar escravizando a tua mente, nada vai atrapalhar os seus sonhos, seus projetos, nada. Agora lembre-se de uma coisa, sonhar é de graça, você pode sonhar o tanto que você quiser, sonhar é de graça. Eu sonhei com essa igreja, eu sonhei com tudo isso que está acontecendo um dia. Sonhar é de graça, mas escuta o que eu vou te falar. O caminho do teu sonho até o cumprimento do sonho tem um preço muito alto a ser pago, hein? Eu falo isso por experiência própria. Eu sonhei um dia com tudo que está acontecendo agora, e o preço que eu paguei até aqui, estou pagando ainda, e vou pagar muito ainda, tenho certeza disso. Eu posso garantir para você que é um preço muito alto. Não tem nada fácil. Falar para você, irmão, é fácil demais, é mamão com açúcar, e Deus está no negócio. Não, não é não. Tem um preço muito alto a ser pago. Você pode sonhar, mas o preço do sonho, até o cumprimento do sonho, é muito caro. Não é, e vou falar mais, não é para qualquer um não, viu? Não é para qualquer um não. Tem dia que eu sei só chorar nessa sala aqui, nessa madrugada, nas madrugadas. É só chorar, não tem palavra. Entendeu? E nem sei, quer saber mais? Eu sou que nem bipolar, tripolar. Eu nem sei porque que eu tô chorando. Eu não sei. Eu tô chorando, parece que eu tô com vontade de desistir de tudo. Eu só choro, nem sei porque que eu tô chorando. Daqui a pouco, eu não sei, eu começo a rir, começo a lembrar de tudo que Deus tá falando, de Deus tá fazendo, e eu começo a rir, tá entendendo? Eu nem sei porque que eu tô chorando, mas daqui a pouco eu tô dando risada, alegre de tudo que Deus tá fazendo. E é assim que Deus me renova. Tem um preço muito alto, irmão. Tem um preço muito alto. Por isso que quando Deus coloca um sonho dentro do seu coração, dentro de você, você precisa estar bem emocionalmente. Por quê? Se você, agora veja bem, se você estiver, nossa, eu vou até finalizar falando isso aqui, é muito forte, se você estiver bem emocionalmente falando, você vai, a viagem até o cumprimento do sonho vai se tornar mais barata. Tá entendendo? Se você estiver bem, agora se você estiver descontrolado emocionalmente, o preço vai ser praticamente impagável. Você não vai dar conta. Mas se você estiver bem emocionalmente, não é que vai ser barato, mas vai ser menos caro, vamos dizer assim. Você vai dar conta mais fácil. Se o emocional estiver descontrolado, a viagem sai cara.
como a viagem de Jonas saiu. Imagina isso. O barco afundando, você sendo engolido por um peixe, vomitado para fora depois, ficando revoltado ao extremo, porque deu tudo certo para algumas pessoas e para você não. É assim, né? Tem gente que fica revoltadinha, porque tá dando certo para alguns e para ele e para ela não. Tá entendendo? Aí fica revoltadinho como Jonas. Meu Deus, que bicho perturbado, gente. Presta atenção. Não, olha isso. Tem gente que tá tão mal emocionalmente falando, que quando dá tudo certo, a pessoa reclama e fica revoltado que deu certo. Porque você percebeu por que Jonas estava revoltado com Deus e extremamente irado, o texto diz? Porque deu tudo certo a pregação dele. Olha que loucura, meu Deus do céu. Ele pregou para a cidade de Nínive, deu tudo certo, os caras se arrependeu, Deus perdoou, a cidade inteira se convertendo, ele ficou muito irado. Olha aqui, tem gente que é perturbado, se dá errado, pira, e se dá certo, surta. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Tem que internar, vão internar, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então, eu creio que essa aqui é uma palavra de cura sobre a sua vida. Eu creio que essa palavra ela veio na sua vida emocional hoje para alinhar as suas emoções, para mostrar para você aonde que você está errando, tá? Talvez você está aí revoltado ou muito ferido com algo que fizeram para você lá no passado ainda. Abandono, alguém te abandonou e você não conseguiu equilibrar ainda as suas emoções quanto a isso. Rejeição que você sofreu no passado. Você sabe que é com você que Deus está falando. Fizeram mal para a tua família, como fizeram para Jonas também. Você sabe por que é a revolta de Jonas? Um dia eu vou falar sobre isso aqui. Porque o negócio é mais profundo aqui. Mas por que Jonas, na verdade, ele não queria que Deus perdoasse aquele povo? Porque aquele povo, os ninivitas, fizeram mal para a família de Jonas. Queimaram os pais de Jonas vivos, como brasas vivas. Tá entendendo? Um dia eu vou entrar nisso aqui para falar um pouco sobre isso com vocês. Estou até preparando isso. É algo muito profundo. Essa era a revolta dele. Tá entendendo? Imagina Deus mandar você pregar para alguém que matou seus pais, queimado vivo. É fácil não, né, irmão? Não é não? É forte, hein? É para dar um nó na cabeça, né? Deus falando, vai lá e prega para eles que eles vão se arrepender, eu vou perdoar todo mundo. Não, mas eu não quero que o senhor perdoe eles. Por quê? Tem uma história por trás. Tem uma história. Senão você olha aqui e fala, esse Jonas é um endemoniado. Esse Jonas aí é perturbado. Como que pode o povo se arrependendo? Irmão, tem uma história para trás. Mataram os pais dele. É muito forte. Olha lá, é muito forte mesmo. Aleluia. Talvez você está aí e não conseguiu alinhar ainda as suas emoções, sabe? Pelas punhaladas que você sofreu aí pelas costas, que você levou de alguém, as traições que você passou. Mas lembra de uma coisa, no final dessa mensagem, tudo tem um propósito de Deus. Talvez Deus permitiu você passar por tudo que você está passando por esses últimos tempos. Sabe por quê? Para trazer você de volta para o propósito que Ele tinha, que nunca mudou, para o lugar que Ele sempre quis que você estivesse. Você está entendendo que Deus está falando com você? Então coloca as suas emoções no lugar, para que você viva o seu propósito, no lugar onde Deus te quer. Eu já quero, então, nessa quarta-feira aqui, declarar uma mudança total e absoluta nas suas emoções. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora uma mudança total e absoluta na área emocional desse homem e dessa mulher, ó Pai. Nós sabemos que tudo tem um propósito do Senhor. Eu creio, meu Deus, que pessoas hoje já estão voltando para o seu propósito. Eles entenderam claramente, ó Pai. Não dá para apenas cumprir o propósito, Senhor. Não dá. Não dá para fazer nada no automático. Não dá, Senhor, não dá. Não dá, meu Pai. Então, em nome de Jesus, traga nós, porque nós queremos de volta, porque nós queremos viver o propósito, não apenas cumprir o Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, traga o renovo emocional agora. Eu ministro sobre a tua vida uma linha de equilíbrio emocional na tua mente, nas suas emoções, no teu sistema nervoso central. Eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria e discernimento para você equilibrar as suas emoções. Meu Pai, em nome de Jesus, vai tirando agora toda mágoa, todo ressentimento, toda perturbação emocional
mental, Senhor, toda a seta que o inimigo lança nessa mente para desestabilizar essa pessoa, Pai. Eu, em nome de Jesus, repreendo agora toda acusação de Satanás, de coisas que aconteceram lá atrás na sua vida, pessoas que te abandonaram. O inimigo insiste fazer você lembrar disso. Toda a rejeição que você sofreu na tua infância, na tua juventude, eu ministro agora a cura da sua alma, em nome de Jesus. Todo mal que fizeram para você, para a tua família, meu Pai, cura a alma dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Toda traição que essa pessoa sofreu, abraça, Espírito Santo, visita essa pessoa agora, abraça ela com tua graça, com teu amor maravilhoso, ó Deus. Vai curando agora, Senhor, a alma dessa pessoa, meu Pai. Eu creio, meu Deus, que no final dessa série, essas pessoas vão estar assim como eu, meu Deus. Eu e essas pessoas, nós vamos todos juntos estar nos sentindo melhor emocionalmente, Pai. Porque eu também preciso de tudo isso. Então nos ajuda, meu Pai, a praticar tudo isso que está sendo ensinado aqui, através da vida do profeta Jonas, meu Deus. Nos faça homens e mulheres de Deus melhores na tua presença, a cada dia. Limpa o nosso coração, meu Pai. Não importa o mal que fizeram para nós, para nossa família. Aonde o Senhor mandar a gente ir, a gente vai. O que o Senhor mandar a gente vai fazer, ó Pai. E vamos fazer de coração, porque nós queremos viver o nosso propósito, e não apenas cumprir eles, ó Deus. Oh, meu Pai, abençoa cada um que estava nessa live até agora, Deus. Abençoa a família de cada pessoa representada aqui, e que eles tenham, meu Deus, uma quinta-feira abençoada para a glória do nome de Jesus. Amém.